Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico. E depois o ano civil, sabemos que é só no final de dezembro e o 1º de janeiro. Enviamos uma saudação para todos os doentes, de modo particular aqueles que estão conosco, que nos acompanham através da internet. Desejamos a todos um bom domingo e que Cristo, Senhor, Rei do Universo, para todos nós olhe, sobretudo aqueles que neste momento passam maiores dificuldades no campo da saúde e dos vários dramas da vida. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela generosidade e pela fé, pelo testemunho da fé e dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste domingo, o último do ano litúrgico, damos graças a Deus. O ano não foi muito belo, o ano que estamos ainda a viver e a acabar de viver, mas, apesar de tudo, ainda damos graças porque muitos dos nossos irmãos, sem contarem, muitos partiram durante este ano e a todos lembramos neste último domingo, pensando nos nomes que colocamos diante do altar neste mês de novembro. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, o Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas, e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas
que andavam trasmilhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda trasmilhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor a que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus, hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber?
Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me foste visitar. Então também eles lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos a festa de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico. No próximo domingo iniciaremos a caminhada do novo ano com o Advento, a preparação para o Natal e com todos os mistérios de Jesus Cristo. E hoje olhamos para Cristo Rei. Nós, como imigrantes, quando chegamos, por exemplo, no aeroporto de Lisboa, os aviões passam todos perto do Cristo Rei. E um monumento que nos deixaram tão belo, a abençoar a capital, onde se tomam as decisões, boas ou más, às vezes, que são humanas, mas o Senhor ali está a abençoar-nos. E, sobretudo, a falar-nos de um passado, porque nós, como cristãos, temos que saber de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Estas perguntas são comuns a todos os homens, mas nós, cristãos, devemos, de uma ordem especial, saber perguntar de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. E na vida passamos várias fases, e esta da pandemia também é uma fase onde estamos, que não é muito bela, não é muito bonita, mas estamos cá e temos que ultrapassá-la. O Cristo Rei foi construído com as doações das mães de Portugal, de todo o Portugal. Houve um movimento extraordinário em Portugal para, como agradecimento, não termos participado na Segunda Guerra Mundial. E foram as mães de Portugal que se movimentaram, que fizeram coletas, certamente, como nós fazemos aqui no Salão, muito trabalho nas várias paróquias, nas várias comunidades, e construir-se aquele monumento que está ali a louvar o Senhor. Mas hoje, no Evangelho e em toda a liturgia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 a 46, fala-nos do final dos tempos, do juízo final, que é um tema tão antigo e tão atual, com o qual a humanidade toda se depara. Todos nós temos que pensar no fim. Todos nós temos que pensar, porque nós somos limitados, nós vivemos na finitude. Acreditamos que iremos viver na infinitude, mas agora vivemos na finitude. Todos terminamos. São Mateus é o evangelista que nós lemos hoje e que nos apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Todo o Evangelho de São Mateus nos fala no reino e prepara-nos para o reino. E Jesus intitula-se como um rei
juiz da história da humanidade, que se senta no seu trono. São Paulo diz nas suas epístolas: o triunfo de Cristo, a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, é a glória devida ao triunfo de Cristo sobre a cruz. Pois Ele é o poder de Deus e a sua sabedoria, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cristo ressuscitado, vindo com poder e grande glória, diz o evangelista São Lucas, no capítulo 21, versículo 27. Cristo assume as funções de verdadeiro Deus. Sua sentença é definitiva, eterna como o fogo eterno preparado pelo Pai para os anjos rebeldes. Ele está rodeado de todos os seus anjos que estão submissos em tudo. E viver o último domingo do ano é, sobretudo, pensar no juízo final, na vida eterna. Como é que nos estamos a preparar? Como é que nos estamos a guiar? Nós temos vivido uns tempos, sobretudo, nós já vamos avançando nos anos, e os anos da nossa juventude, os anos da nossa vida adulta, grandes correntes para resolver os problemas do mundo. E ao fim verifica-se que estou uma encruzilhada, que é tudo mentira, e que não nos querem libertar absolutamente nada, querem é dominar. A grande sede do pecado é o domínio. O grande sede, porque quando nós tomamos juízos, o marido domina a esposa domina o marido, os pais os filhos, ou nas firmas, nos empregos, quando há esta sede de domínio, isso é o pecado. E nós temos vivido na nossa vida correntes de vários níveis, que o único objetivo, e pura e simplesmente, é dominar. Bem ou mal, dominar. Isto é pecado. Portanto, o juízo final, Jesus Cristo diz-nos que o juízo final vai ser dado em 3 dimensões: na pessoal, na eclesial, na igreja, e na vida social, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, as obras de misericórdia, a nível de pessoa, a nível dentro da igreja e a nível da própria sociedade. Como é que vivemos aqui as obras de misericórdia? A relação com os mais pequenos. O juízo final vai-nos falar disso tudo. Como é que nós vivemos a nossa vida na relação com os outros e no serviço aos outros. O último juízo virá e o julgamento dele será sobre o serviço que tivermos prestado aos irmãos mais pequeninos. Ele chamará e congregará todos os que lhe forem fiéis e lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. A proposta do mundo é o domínio. Ter domínio, ter poder, ter prestígio, a sua dominação sobre os outros. A proposta do reino é servir os mais pequeninos. E é esta a escolha que temos que fazer. Será que cada um de nós tem consciência que vai ser tratado por bendito? Temos todos consciência que vamos ser tratados por benditos? Há uma história, um conto, sabes que nós, presentemente, eu não sei se as famílias contam histórias, como antigamente não havia televisão, junto à lareira, por exemplo, os avós, os pais contavam muitas histórias. E às vezes as histórias têm muito significado. E há uma história que diz que uma vez apresentou-se um homem no céu um homem tão simples, tão humilde, que até os anjos e os santos se espantaram. Era tão humilde, tão simples, que até a entrada do céu, até os anjos e os santos se espantaram.
Como é pequena a sua alma, diziam. Não tem vestes brancas. A vida foram sujando a veste do batismo, a veste branca que nós vestimos do batismo. Não tem a coroa dos mártires, não tem a estola dos pastores, nem a divisa das ordens religiosas, não ocupou nenhum lugar de relevo no mundo. Que terá feito especial para estar aqui? Isto é uma história muito simples. O homem, já preocupado a ouvir os comentários, e era neófilo, estava acabado de chegar ao céu, a ouvir aqueles comentários, tremeu, mas ao ouvir as perguntas de Deus que fazia, quem se aproximava, ele estava a tremer. E Deus perguntava àqueles que iam chegando antes dele: partilhaste os teus bens com os pobres? Ensinaste a minha palavra? Viveste os mandamentos? E o homem não sabia. Ouvindo as conversas, o que estava à sua frente. Isto é visto numa perspectiva humana. Quando chegasse a sua vez, que iria responder? Não sabia. Nada partilhara, porque nada de seu tivera. Era tão pobre que não teve nada. Não ensinou nem viveu os mandamentos, porque nunca os aprendeu. Nunca foi à catequese, nunca foi à escola, viveu numa esquina da rua, abandonado por todos, pronto à indiferença, não tinha nada. Qual seria o seu lugar ali? Chegado ao trono, Deus abriu o livro da vida, olhou para o homem e disse: aqui no livro está escrito uma coisa. Tu sorriste a vida toda ao teu semelhante, deste um sorriso a todos que passaram por ti. E isto no céu basta para teres o primeiro lugar no céu. Entra na alegria do teu Senhor. Mais do que isto não quer de nós o Senhor. Quando nós nos dizemos que não temos nada, não podemos partilhar nada. Esta história humilde diz-nos que o céu é da gente simples e é para os simples. No céu não se querem obras extraordinárias, nem não quer grandes jejuns, longas penitências, não quer que tenhamos feito milagres, quer a vida simples, que saibamos levar a cruz de todos os dias, com um sorriso nos lábios e a alegria no coração. Quer-nos felizes, fazendo felizes os outros. E esta história tão simples talvez nos indique que temos andado certamente enganados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes do mundo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e por todos os seus fios, pelos pobres e por aqueles que os assistem na fome, na doença ou na prisão. Oremos o Senhor. Pelos bispos, presbitérios e vicãos, e por todos os que, imitando o bom pastor, orientem os fiéis para o seu reino. Oremos o Senhor. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperem ver despontar a salvação, e por todos os moribundos e defuntos. Oremos o Senhor. Pelos que vivem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem, e pelos que têm fome e sede de justiça. Oremos o Senhor. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobrirem nem viverem, e por aqueles que por ele dão a própria vida. Oremos o Senhor. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, este sacrifício de reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno, Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima da reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça, reino de justiça e de amor e de paz. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que queremos lembrar e cujas intenções colocamos diante do altar. E também os nossos irmãos que partiram ao longo desta semana na nossa comunidade. Em 89, Francisco Rodrigues. Em 96, Maria Conceição Soares. Em 99, Américo Cabral Barbosa. Em 2003, Isabel Gomes Andrade. Em 2009, Manuel de Souza da Costa Melo. Em 2010, Albertina Maria Santos. Em 2014, David de Medeiros Faria. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
estamos a aproximar-nos do dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, e este ano vamos na Capela do Assunção de Cristo fazer a cerimónia das velas, as vossas ofertas, os vossos sinais, e eu gostaria que quando se oferece, nos lembremos da vela do nosso batismo. Quando nós oferecemos uma vela, é para dizer a Maria, para dizer a Cristo que temos a nossa vela do batismo, a nossa fé viva, acesa. Portanto, nós vamos fazer a cerimónia ali na Capela do Assunção de Cristo e também vamos transmitir certamente a cerimónia da bênção das velas, daquelas velas. E depois o presépio também este ano não podemos contar com o beijar do Menino Jesus, mas gostaríamos todos, acho eu, de fazer ali um presépio grande na Capela de Assunção de Cristo. E eu convidava, porque culturalmente eu sei que há senhores que têm tanta arte para pôr moinhos a funcionar, como nós vemos presépios tão bonitos em Portugal, e agora temos aquele espaço, podíamos fazer um presépio completamente novo, como forma de catequese, já que não podemos fazer o beijar o Menino Jesus este ano, que não podemos, pelo menos fazer um presépio diferente, que reflita a nossa cultura, que reflita o nosso pensamento, o nosso amor ao Cristo que nasce, como nós vemos em Portugal. E eu sei que na nossa comunidade há senhores que têm muitas qualidades para fazer essas coisas. Portanto, eu faço um apelo, porque basta começar e depois um sinalzinho para falar daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivemos. Quero mandar um abraço a todos aqueles que nos assistiram, certamente são muitos doentes que estão-nos a acompanhar. Eu estive a reparar, foram 27 famílias que estiveram ligadas nesta Eucaristia connosco, muito obrigado. E durante a noite nós continuamos com as câmaras ligadas sobre o Santíssimo Sacramento e que dizer aos mais novos que passem 5 minutos durante a noite a rezar, já que certamente por vários motivos não terão tempo, não terão de vir à igreja e estar diante do Santíssimo Sacramento, ao Senhor São de Cristo, à Nossa Senhora, e fazer uma pequena oração. Durante todas as noites nós temos as câmaras ligadas sobre o Senhor. E eu sei que há muita gente, não sei de onde, nem quando, nem por onde, sei que há muita gente que passa durante a noite e que estão alguns minutos, e portanto que o Senhor abençoe. Também, se puderem escrever, agradecíamos, que é para sinal. Eu sei que se tem escrito ultimamente bastante gente, mas é um sinal para nós que nos indica que se valerá a pena ou não continuar as transmissões. Então vamos hoje viver o Domingo de Cristo Rei e começar já a pensar no novo ano e, sobretudo, agradecer o dom da vida, todos os dons que recebemos, porque muitos irmãos nossos não chegaram a este dia de Cristo Rei neste ano, e começar a planear um novo ano com Jesus Cristo. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria nos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.